Vamos hoje entrar em um mundo de fantasias e desejos. Solicitar 3 desejos para um gênio. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nesses desejos, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Gênio dos Desejos lançou no catálogo da Netflix dia 3 de outubro e vai nos levar a acompanhar a seguinte história. Nós temos um gênio que se chama Iblis, que sempre, há mais de 1000 anos, vamos assim dizer, sempre realizou 3 desejos das pessoas. Porém, cada vez que se tinha um desejo, a pessoa estava mais perto de ter uma, vamos dizer assim, chegar à desgraça. Um dia ele acaba encontrando sua nova mestra, que é a Kika Yang, uma jovem um tanto diferente de qualquer outro mestre que ele já havia conhecido. E a questão era simplesmente porque ela era a reencarnação de uma garotinha que havia aprisionado ele dentro da lâmpada por 1000 anos. E a partir daí, ainda ele teria finalmente o seu desejo de se vingar dessa garotinha. Iblis surgiu em uma quinta-feira, enquanto seu irmão Eladiel, que eu acho que é esse o nome, gente, surgiu numa quarta. Eladiel era um anjo, enquanto Iblis era, sim, um gênio. Porém, existiu uma guerra quando os humanos surgiram, e os gênios não se curvaram diante dos humanos, ou melhor, Iblis não se curvou, porque na visão dele, os humanos, ou melhor, a criação de barro, como ele fala, a série inteira, não eram dignas de realmente serem, eles se curvaram uma criatura majestosa, um espírito poderoso, se curvar diante de uma simples criatura que era egoísta e que muitas vezes acabava causando um grande desastre pelos seus simples desejos, nunca pensando no próximo. Porém, ao conhecer essa garota, ele viu que ela não fez um desejo para ela em si, mas apenas 3 desejos, o que diriam justos para os outros. Desejos que não beneficiariam ela, e sim todo o mundo. E a partir daí, Iblis começa a se questionar se todas as criações de barro são egoístas ou se existem mais pessoas como essa garota. Gente, é interessante esse K-drama, porque é uma série coreana, em que nós vamos acompanhar Gênios do Desejo, vai nos levar além de uma aventura de fantasia e magia, mas também uma história de muita comédia que trabalham certos temas interessantíssimos. Como eu disse para vocês, o nosso gênio, o Iblis, ficou preso na lâmpada durante 1000 anos por causa do desejo da menina, e após 1000 anos ele reencontrou a reencarnação dela. Só que ela estava diferente, pois Kika Yang não era uma jovem com sentimentos. Ela havia nascido sem um pingo de sentimento, sem um pingo de culpa. Ela era uma psicopata. Isso demonstrava na série, isso demonstrou. É interessante, então, já essa questão do que a série já vai nos mostrar, gente. Um tema em que ela nasceu, a garotinha, sem um pingo de sentimento, sem um pingo de sentir culpa, de entender aquilo. Porém, ela conseguiu sobreviver, viver entre a sociedade justamente pela insistência da avó dela, que sempre fez de tudo para mostrar que ela poderia sim viver normalmente entre a sociedade, apesar de não entender os sentimentos, de não sentir culpa. Então, quando Iblis conhece ela, ele fica se questionando como pode ela ter mudado tanto, o que havia acontecido, pois ela era uma menina que se importava com os outros, que tinha sentimento, e essa reencarnação não demonstrava isso. E aí que começa a ideia dele, de tentar a todo modo mostrar para ela que ele é perigoso, que ele pode sim matar ela, acabar com a vida dela, acabar com todos, a ponto de tentar achar uma faísca, um ponto fraco nela que pudesse destruí-la. Então, gente, a partir daí que a gente começa a achar super interessante, ou melhor, super divertida a série, porque nós temos um gênio que saiu do ano de muitos e muitos anos atrás, vamos dizer, se melhor a gente se dizer, seria antes de Cristo, e quando surge na nossa época,
é uma época totalmente digital e que deveria se acostumar com essas mudanças, além de tentar entender como uma doce garotinha de uns 8, 9 anos que aprisionou ele na lâmpada havia reencarnado de um modo totalmente diferente. Então, a partir do momento em que a Kika Yang encontra a lâmpada, ela não acredita que ele seja mesmo um gênio. E existem vários momentos nas cenas que ela está falando com ele, só que ele não está aparecendo para as pessoas, demonstrando ainda que ela se tornasse mais maluca do que muita gente já disse que ela é. Quando ele começa a conviver com ela, ele enxerga que, na verdade, ninguém gostava dela. Todos têm medo dela por essa mudança. A família dela, a mãe dela, o pai dela, os irmãos dela não se importam com ela. As únicas pessoas que se importavam com ela, mais que tudo, e que não tinham, vamos dizer assim, melhor a gente dizer, mas que não tinham medo dela, era a avó e a melhor amiga dela, que sempre tentavam a todo custo entender ela. E ela sempre tentando, de algum modo, interpretar várias vezes os sentimentos que as pessoas demonstravam, já que ela não tinha sentimentos. Tudo se complica, ou melhor, se desenrola, gente, nessa história, quando Iblis fala para o irmão lá de Ael que ele quer provar que, na verdade, todos os seres humanos são fáceis de se corromper, que não se preocupam com os outros. E o melhor jeito de fazer isso é provando com a reencarnação daquela garotinha, que ela, Kika Yang, faria sim 3 desejos egoístas e não justos. Então, a partir daí que surge uma aposta entre os dois, entre o gênio, entre o Iblis e a Kika Yang, que ela disse, na verdade, que a avó dela sempre disse que todas as pessoas são boas, que não são ruins como o Iblis fala. E ele diz que isso é mentira e eles fazem uma aposta. Ela disse que se 3 pessoas das 5 que passassem por eles fizessem 3 desejos egoístas, né, ela perderia a aposta. Então, a partir daí que começa a se desenvolver um ponto mais interessante essa história, gente. Porque assim, Gênios dos Desejos vai além de uma fantasia, aventura, comédia. Nos mostra aquela questão do quão egoísta uma pessoa pode ser ao querer alcançar um desejo. Você tem que tomar muito cuidado com as suas escolhas, porque o caminho que você toma, as escolhas que você toma para sua vida vão te dar o destino do que irá acontecer para frente. Qual será o seu destino? Então é aquela questão, essa história, essa série nos mostra sobre isso. Os seus desejos, muitas vezes você tem que pensar muito bem o que você deseja para si, qual é o que você almeja alcançar, porque todo desejo sempre tem uma consequência, todo caminho, toda a sua escolha vai ter uma consequência, seja boa, seja ruim. E essa série nos demonstra isso. E ela vai entendendo que realmente as pessoas são ruins, mas também existem pessoas boas que utilizam os desejos delas não para si mesma, para os outros. E é isso, cada desejo que ela vai fazendo, por mais que o Iblis ache, não, ele vai conseguir corromper, não, ela se demonstra justa. E é esse um ponto interessante também sobre essa série, gente, porque assim, nossa protagonista é uma psicopata que conseguiu de algum modo, vamos assim dizer, o melhor jeito de se dizer isso, ou melhor, com o cuidado de todos os moradores da aldeia, daquele pequeno vilarejo, fazer com que ela conseguisse conviver de algum modo. Por mais que as pessoas tivessem medo dela, por mais que todo mundo falasse mal dela pelas costas, ainda assim se juntaram para conseguir mostrar um melhor caminho para ela. E principalmente a avó dela, que sempre fez de tudo para ela enxergar quando uma pessoa tá feliz, quando uma pessoa tá triste, quando uma pessoa tá decepcionada, quando ela tá com medo, entende, gente? E é isso que essa série, assim, demonstra muito também. Eu achei bem interessante esse modo como eles desenvolveram isso, esse trabalho que eles fizeram dessa série. E um outro ponto que eu achei muito bacana também, mas isso é uma opinião minha, é a atriz, né, que faz a nossa protagonista. Quando nós começamos a enxergar as vidas passadas dela, gente, são interpretações bem diferentes. Eu achei sim fabuloso como a atriz conseguiu trabalhar de um modo extremamente sério um personagem sem um pingo de sentimento, sem um pingo de culpa, e em outro momento aquele sentimento, aquela culpa que ele transmite. Eu achei muito magnífico isso. Eu acho que a atriz
Gêmeos conseguiu trabalhar muito bem isso. Até o fato da história, como eu disse, mostrar além dessa aventura, nós temos outros pontos. Cuidado com o que você deseja. Muitas vezes você tem que pensar também no próximo. E ela, por mais que ela fosse uma psicopata, ela pensava assim, mas ela pensava só perto do... Eu vi a série na telespectadora, ela se preocupava só com a avó e com a amiga. Então assim, ela via. E você vê também na série que ela tem uma preocupação com os outros. Por mais que não seja demonstrado isso com sentimentos, gente. Então assim, a série ela é bem rica nesse sentido. É divertida. Mas eu vi muita gente também, que minha mãe falou, criticou a questão de que quem conhece sabe que Iblis é um demônio. E aí falaram que isso é questionável porque Iblis é um demônio, ele não podia ser isso. Temos que pensar o seguinte: primeiro, é um dorama, K-drama. Então, a gente sempre sabe que vai ter aquela questão fofa, maravilhosa. Um exemplo é só pensar a desgraça ao seu dispor, que ele também é uma entidade poderosa que deveria ser ruim e no final acaba se transformando, mostrando a questão do amor. Então, e nesse sentido, a gente tem que lembrar que é uma série e não é baseado em um documentário. Então, temos que dar um pouco de chance nesse sentido, porque eu acho que sim, a série foi trabalhada de um modo interessante, foi trabalhada bacana e consegue sim prender a atenção. Por isso, na minha opinião, de 0 a 5, eu vou dar um 4,8. Por que, Nathalie, se você gostou da série? Por um pequeno detalhe. Não é uma coisa assim que, estragou a série, nada, mas é quando surge a questão do vilão, que é o Caribe. Os episódios finais, eu acho que melhor que dizer, os 2 episódios finais foram episódios que se enrolaram demais, se prolongaram demais o desenvolvimento da história, gente. Entende? Eu acho que é por isso que se tornou um tanto cansativo, porque daí parece que você começa, na minha opinião, tá? Me pareceu que daí começa você perder o interesse na série. Foi meu ponto de vista novamente. Foi interessante, foi envolvente, consegue te prender, você fica com aquela... Se diverte com a situação do Iblis, com a Kika Yang, o modo como ela trata ele. É divertidíssimo, mas realmente esses 2 últimos episódios parece que eles se prolongaram de jeito assim que se tornou tão cansativo. Por isso, a minha nota 4,8. Eu acho que de resto foi bem interessante. Também a questão dos efeitos em alguns momentos eram bem forçadinhos, assim, nossa, que também estraga um pouquinho. Mas de resto eu acho que foi bacana. O roteiro é interessante. Não é um roteiro, nossa, fantástico, mirabolante, mas é com uma história bacana, que vai muito mais além de uma aventura e fantasia, que nos prende trabalhando pontos interessantes, reencarnação, sobre desejos, os caminhos que você quer tomar. Isso que torna a série Gênios dos Desejos rica. Se você ainda não assistiu, gente, dá uma chance. É o que eu sempre falo pra vocês. Não vá só pelo comentário das pessoas. Dá uma chance e assiste 1, 2 episódios. E como normalmente dorama tem episódios longos de quase 1 hora, assiste 1, 2 episódios e tirem a conclusão de vocês. É o que eu sempre digo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Gênio dos Desejos, o que você achou? Qual foi a cena que você achou mais interessante? O que mais te prendeu no tema, nesses outros temas que ela comentou? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima.